Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E hoje, numa edição itinerante especial na Expo Favela, versão nacional. Gente, tá acontecendo de tudo aqui e eu tive a oportunidade de encontrar acelerados aqui do Sampa Games. E olha só, eu tô com o Renan e a Carol que vai contar um pouquinho pra gente quais os desafios, as dores e as delícias de empreender na área de games. Sejam muito bem-vindos. Uma honra, um prazer estar aqui. Renan Gonçalves? Renan Gonçalves. Isso, e Carol? Santos. Carol Santos, muito bem, muito prazer e eu agradeço a disponibilidade de vocês, porque vocês estavam lá atendendo no stand, né? Pararam um pouquinho. E me conta um pouco, Renan, qual é o nome da empresa de vocês, como vocês começaram? Claro. A Maloca Games nasceu em 2022, nosso nome é Maloca, justamente porque a gente entendeu o significado da Maloca, né, que é uma grande habitação indígena que guarda ancestralidade. E quando a gente estava procurando o nome para nossa empresa, a gente entendeu que o maloqueiro era tudo que a gente era e maloca é tudo que a gente queria ser. Então foi uma conexão muito legal e desde 2022 a gente está nessa corrida de fazer com que outras pessoas virem maloqueiros e entrem para essa maloca, que é uma delícia de estar. Que é uma grande comunidade, né? É uma grande comunidade onde todo mundo aprende, troca, isso é maravilhoso. E a Carol abraçou a ideia e foi lá e falou, eu também quero. Fui vendo, analisando, né? Vendo se não era uma loucura. Era loucura? Era uma loucura, mas você gosta de loucura, né? E aí entrei junto, deu certo. Estamos aí na caminhada agora. E hoje vocês desenvolvem os jogos, né? Sim. Conta um pouquinho qual que é o carro-chefe, fala um pouquinho dos jogos pra gente. Vamos lá, vou apresentar todos, mas vou começar do primeiro. Esse daqui foi o nosso primeiro jogo, é o Axé. É um jogo de Candy Crush com dominó, onde a gente está fazendo a manutenção do nosso axé. Então é uma visão do povo iorubá e a gente transformou isso em jogo. Ele fala justamente dessa energia, mas não dos orixás, porque é uma ferramenta para introduzir um assunto que às vezes é um pouco polêmico, dependendo de onde você está. Então ele começa de uma forma bem lúdica a falar de uma coisa muito importante, né? O outro que a gente tem é o meu primeiro Black Power, que é esse camarada aqui, onde o nosso objetivo é fazer o nosso Black Power mais armado e mais volumoso, colocando adereços, e é uma corrida de puzzle. A gente definitivamente coloca adereços no nosso jogo, né, no nosso Black, e assim que a gente consegue montar, grita Black Power, e quem fizer primeiro, vence o jogo. Gente, que gostoso! A criançada pira. Sim, porque é um jogo muito rápido e dinâmico, então todo mundo tá o tempo todo querendo finalizar ali uma corrida. Quero ali! Não só as crianças, os adultos piram, enlouquecem. Gente, que maravilha! Conta mais. A gente tem também um jogo do Pipas, esse aqui é basicamente o Uno da periferia, então o Uno da quebrada que a gente chama. Tem que cortar o pipa do amiguinho, ter uma rabiola grande. Quem tiver os pipas mais valiosos vence o jogo. Além disso, a gente tem também o Anel de Bamba, onde nós somos sambistas, inspirados pelos grandes bambas, e queremos esse anel agora para entrar para a história. Então a gente vai montar rodas de samba em diversos lugares, na laje, em escolas de samba, nas esquinas, nos bares, justamente para conseguir esse Anel de Bamba. Além disso, a gente tem o Treta de Mesa, que é um jogo de peteleco, de ping-pong. Vamos ao campeonato lá na escola? A gente vai ver essa experiência agora sentado. A gente também tem a THQ em parceria com a Zumbi dos Palmares. Esse daqui é uma história que fala sobre o zumbi se ele fosse no presente. Se ele estivesse hoje nessa realidade. Isso. Então é a ancestralidade zumbi entre nós aqui. Tem uma pegada de afrofuturismo. Ele mexe com o afrofuturismo, uma coisa mística, mas o mais interessante é como se a gente estivesse vivendo um X-Men de quebrada também. Bem afrocentrado. Então, a gente tem o professor, né, da Universidade Zumbi sendo o reitor, o nosso Chico, o Xavier, né? Isso. E aí a gente tem todas as estruturas dos heróis, que são considerados os mutantes, né? Mas pessoas com poderes mágicos que não sabem de onde vem. Muito bom, gente. É apaixonante, né, Carol? Sim, é delicioso. Por isso que foi fácil, né, embarcar nessa história. E esses daqui, o que Esse daí são? é o Cuca. Basicamente é um jogo sobre o nosso folclore, mas acontece uma coisa interessante nesse jogo. A mãe da Cuca tá vindo visitar ela e a casa tá uma bagunça. Nós somos crianças e ela tá querendo correr atrás da gente pra ir lá ajudar a arrumar a casa dela. Então é um jogo onde a gente foge da Cuca, porque a Cuca vai te levar pra ir lá arrumar. O mais legal é que se ela pega você, você vira Cuquinha. Você bota uma fantasia de Cuca e ajuda a pegar os seus adversários. Muito bom. Esse é o Anel de Bamba, que é aquele o comando do Anel anel. de Bamba, Isso, perfeito. isso. Então, Gente, e a gente tem parceria
parcerias estratégicas, né? Então a gente fez um jogo pensando na torcida da Gaviões, por exemplo. Então é um jogo onde a gente leva caravanas para ir ver o jogo do Corinthians no estádio, e o nosso objetivo esse ano é chegar junto com a Gaviões e transformar isso numa IP. Então esse é um protótipo que a gente vai fazer uma reunião para tentar fazer isso se tornar realidade. A conversa tá ficando mais séria agora, hein? Né? Exigindo grandes responsabilidades. Sim, aí, né? Falar de Corinthians ou de clube de futebol é muito compromisso. É verdade. E assim, Renan, esse processo todo criativo, como que surgiu? Vocês criaram sozinhos ou vocês foram, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um remaker aqui de um jogo? Como que vocês encontraram essas parcerias e pensaram, ó, vamos fazer assim, mas eu posso de repente dar uma melhorada? Porque tem muita pesquisa. Sim, com certeza. Hoje, todos os nossos jogos são autorais. O que a gente tem é um grande portfólio. Então a gente joga jogos nacionais, internacionais, e esses jogos nos ajudam a criar o que a gente chama de mecânicas diferentes, que é regras do jogo. Ah, como é que eu jogo esse jogo? Um jogo da Alemanha joga de um jeito, e se eu juntar esse jeito de jogar com um jogo, outro jogo, por exemplo, a Mancala, que é um jogo africano, e aí eu vou transformando essas minhas referências numa coisa única. O jogo é basicamente isso, né? Todo jogo, até digital, ele parte do que a gente chama de referências. E os nossos jogos são duas referências: o universo de jogos e a nossa vida mesmo, que é essa ancestralidade, a periferia, e o que a gente vive todo dia e tá nos jogos hoje. Gente, que coisa mais impressionante. Ô, Carol, agora me diz uma coisa. Hoje, dentro da pedagogia moderna, né, é evitado jogos de exclusão. Então, por exemplo, né, quando a gente vai trabalhar dentro de sala de aula, aí evita fazer uma dança das cadeiras, por exemplo, que uma criança vai ser excluída, né? Sim. E nessa riqueza de jogos, como que vocês percebem o participante, né? Aquela pessoa que vai consumir, né? Seja ele criança ou adulto, como que ele reage? Primeira surpresa, porque o nosso público não está acostumado com esse tipo de jogo, né? A não ser Uno, às vezes aquele Monopoly, Banco Imobiliário. Então vem a surpresa, primeiro, o que é isso? Né? A curiosidade, né? E aí a gente introduz, né? A temática facilita bastante pra gente, né? Pra gente poder introduzir os jogos, né? Dentro da periferia. E aí quando vai pra mesa e a galera joga e vem a alegria, a satisfação. Isso é muito legal, né? Reconhecimento. Tem muitas crianças e adultos que olham e falam, nossa, que legal, parece comigo, né? Que gostoso jogar. Né? Isso é muito importante, né? Porque entra todo naquela coisa cultural, sim, né? Das bonecas, de tudo, muitas coisas que as crianças não se identificam, né? Então, quando tem um jogo que eu tenho um personagem ali, ele vai falar, nossa, eu gosto. Eu lembro, sabe o que me lembrou agora? O desenho do Super Choque. Sim. Não é? Inclusive, era um dos nossos favoritos, quando a gente era mais novos, né? Gente, é mesmo, que era muito diferente na época, assim, final dos anos 90, 2000, né? Era revolucionário. Era. E, gente, faz muito pouco tempo. Tá do lado aqui. Tá, impressionante, né? Agora vamos falar um pouquinho da aceleração. Claro. Como foi para vocês esse processo de eu tenho aqui o meu conteúdo, ele faz sentido, ele atende uma demanda hoje de mercado, poxa, eu vou colocar isso num edital e vamos para cima. Como é que foi esse processo? Acho que o primeiro ponto é, vamos de board game, né, de jogo de tabuleiro, ou vamos pro digital? Porque a gente entende que são dois mercados diferentes. E quando a gente pensa em escala, ou seja, volume de vendas, alcance, o digital tem um potencial muito diferente, né? Mas é interessante entender que o nosso público ele é impactado primeiro pelo diferencial do board game, do jogo de tabuleiro. Quando a gente foi escrever o edital, a gente trouxe esses dois universos, porque a gente explicou que o que a gente queria era entrar no digital, especificamente no mobile, que é onde está o nosso público, que é onde a periferia joga, onde as pessoas estão acessando, mas a gente queria trazer justamente uma mecânica de um jogo que é o axé, que é simples, e ele traz essa referência do jogo que é Match 3, estilo Dominó, Candy Crush. Poxa, por que a gente então não vai pra essa linha? Quando a gente começou a escrever, a gente percebeu que tinha tudo a ver, e aí o edital, né, o pessoal da curadoria entendeu a proposta, e aí pra gente foi muito significativo, né? E tinha até jogos de tabuleiro lá também, foi bem legal ver. Mas esse desafio de pensar como entrar com uma proposta legal, juntando os dois universos, foi um grande desafio também. Muito bom, Renan. Ô, Carol, me fala uma coisa. Agora, dentro da periferia,
quando você apresenta essa proposta, vamos supor, lá numa biblioteca, lá um centro cultural como Tiradentes, por exemplo, né, que é um grande consumidor de cultura ali do extremo leste. Como que as pessoas recebem isso, assim, em termos de, para os educadores? Como que vocês fazem até, inclusive, a inserção dos jogos nessas regiões? A receptividade, ela é total. Eles estão sempre muito abertos e receptivos para receber os nossos jogos, principalmente quando eles veem o tipo de tema que a gente aborda, né? Sim. E nós temos, inclusive, projetos onde a gente ensina professores a como usar os jogos dentro de sala de aula com as temáticas com as matérias que eles estão lecionando. Isso, Então, cultura fica mais antirracismo, fácil. diversidade, Isso. Então tudo fica mais fácil, né? O professor pega, ele aprende o jogo, a gente vai lá, ensina quem quiser aprender. Então, geralmente, o processo a gente vai como jogos para as crianças jogarem. Os professores se interessam, a escola se interessa, né? E aí a gente faz essa curadoria aí para ensinar os professores, porque muitos também, como os alunos, eles também não são habituados a jogar, né? Porque não faz parte da vida deles, né? Mas é bem legal e também nem tem um material dessa qualidade, tem. né? Nem tem, não existe. É muito engessado, né? Sim, agora tem. Agora tem. Exato, nosso plano é esse, né? A gente tem um plano de aula para várias matérias, para professores que querem aplicar isso em sala de aula. E o nosso intuito é entrar na educação, porque a gente entende que isso tem que ser dado para todas as escolas, para todos os lugares. Então, o nosso desafio é chegar em algum parceiro estratégico que a gente estiver vendo aí, fala com a Maloca, que a gente já quer chegar na educação. Produto a gente consegue entregar em qualquer volume, distribuição também a gente consegue cuidar disso. Agora a gente só precisa chegar. E é isso aí, né? Já aproveita que a câmera tá aberta, já passa os seus contatos. Perfeito. Pessoal, @Maloca Games oficial no Instagram. Tem também malocagames.com, é o nosso site. E lá tem os nossos contatos pessoais, nossos e-mails. Todo projeto, todas as ideias, a gente está aberto a parcerias. Manda mensagem pra gente, vai ser um prazer conhecer você e as suas ideias pra gente transformar os jogos de tabuleiro, os jogos de quebrada mais acessíveis e também um modelo de negócio interessante, porque a quebrada consome jogo. E eu tô chamando você pra ir lá ensinar as regras com a Maloca. Muito bom! E olha, é assunto pra conversar aqui por no mínimo umas 8 horas. Mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu agradeço muito, muito a participação de vocês. Foi um prazer enorme conhecer esse trabalho lindo, né? Obrigada. Desejo um ótimo evento e bons negócios, né? Que vocês saiam daqui com ótimos negócios, tá certo? Muito obrigada, então, vamos lá. O podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.